Moraes vota pela condenação de Felipe Martins. O relator do inquérito do suposto golpe não poupou o ex-assessor de Jair Bolsonaro, mesmo diante das contradições que o próprio ministro disse haver no inquérito. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada, ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, o que fez com que eu tivesse determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. Quanto à veracidade das informações, no julgamento, Alexandre de Moraes cita a palavra eventualmente para embasar a tese de que Felipe Martins deu entrada nos Estados Unidos. Essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos conhecer o nosso time de hoje, dar boa tarde, eles já estão aqui conosco no telão. Fabi Barroso conosco, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, meu amigo Serrão, boa tarde a todos da audiência e vamos então desvendar os mistérios da nossa justiça atual, que condena pessoas na dúvida. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Saudações, querida Fabi, saudações, Geisiane. Estamos inaugurando o processo jurídico às avessas, ao contrário, longe de qualquer princípio de justiça. É isso que vamos tratar agora nessa segunda edição do Jornal da Oeste. Fabi, chama a atenção, mais uma vez, a ausência de comprovação. Não existe comprovação de viagem, tudo não passa de uma suposição do próprio ministro Alexandre de Moraes e ainda assim o voto dele é favorável à condenação de Felipe Martins. Vale ainda ressaltar, Felipe Martins já sofreu muito ao longo desses anos em decorrência justamente dessa tirania da toga, com prisão, com solitária, longe da família, enfim, uma série ali de abusos de autoridade, também abusos dos direitos humanos, mas aparentemente para o STF está tudo bem. Olha, Geise, eu vou até me permitir até aumentar esse comentário, porque eu estava acompanhando o julgamento ao vivo e também acompanhei o voto da ministra Carmen Lúcia em relação ao Felipe Martins. Eu nunca vi, sério, gente, eu acompanho os julgamentos há muitos anos, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a função de traduzir para as pessoas o que eles dizem, mas ela titubeou demais, ela se enrolou, ela realmente, eu penso, que no íntimo dela ela sabe o que ela está fazendo. Não existe prova cabal. O próprio ministro Alexandre de Moraes diz sobre prova cabal, e prova cabal no direito é você ter prova inequívoca, que é comprovada através de um robusto material jurídico. Então, testemunha, provas documentais, uma série de coisas que no caso específico do Felipe Martins é até o oposto, é até o contrário. E esse trecho aí que a gente está mostrando, que realmente o ministro Alexandre de Moraes, ele fala da viagem e aí ele tenta jogar a culpa para as instituições que em outros momentos é tão perfeita, Ele fala, olha, a Polícia Federal me deu tal informação e lá os Estados Unidos me deu uma informação que depois corrigiu. Ele faz essa confusão proposital, joga a culpa então que houve uma fraude, palavras dele, lá nos Estados Unidos e que, portanto, ele, quando ele fala eu determinei, realmente parece coisa de reis absolutistas, eu determinei a prisão do Felipe Martins. Só que não tem nessa conta os 6 meses,
o grau, né, de maldade que o Felipe foi submetido, a questão lá da solitária. E se a gente fosse falar de lei, vamos sempre falar de lei para deixar de registro histórico. Eu falaria aqui do artigo 5º, inciso 54, que ninguém, absolutamente ninguém, pode perder a liberdade sem o devido processo legal. E quando há dúvida, né, vale o princípio do indúbio pro réu. A gente não está vendo indúbio pro réu. Aliás, eu vi um advogado colega nas redes sociais que ele falou uma coisa muito interessante, acho que pode ser o novo princípio aí do ministro Alexandre de Moraes, indúbio, pau no réu. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.